Quando o Reino de Portugal decretou que só havia duas possibilidades para um cristão novo, para um judeu permanecer no país, no reino, ou seja, a primeira era se converter ao catolicismo, né, mesmo depois de adulto, e daí veio a expressão batizado em pé, ou seja, ele tinha essa alternativa de se batizar, se converter ao catolicismo ou ser escravizado. Então, não tinha alternativa nenhuma. Né? Então, o que eles fizeram? Muitos foram convertidos à força, né? Muitos deixaram converter e praticando esse judaísmo em segredo, outros esqueceram de fato o judaísmo, mas muitos ficaram ali exercitando uma religião clandestina, uma religião submersa, subterrânea. E esses eram os alvos privilegiados da Inquisição. A Inquisição queria descobri-los, queria denunciá-los, né, e queria puni-los, né, exatamente por praticar irregularmente e ilegalmente uma religião que não a cristã. E quando eles eram descobertos, ou antes mesmo de serem descobertos, eles partiam, eles fugiam, eles buscavam refúgio em qualquer parte do mundo que os aceitasse. Né? Então, muitos judeus e muitos cristãos novos aqui da Península Ibérica protagonizaram uma grande diáspora, eles se espalharam pelo mundo conhecido, né? Foram para a Península Itálica, né, foram para o norte da África, foram para o Oriente Médio, se espalharam pelo mundo, e havia um centro de atração específico e bastante significativo, que eram os Países Baixos. Os Países Baixos, 7 províncias independentes dos Países Baixos, que tinham conquistado a Espanha. Eles tinham entrado em guerra com a Espanha, tinham conquistado a independência, então, portanto, eram rivais da Espanha que, nesse momento, compunha a União Ibérica, subordinando a coroa portuguesa à espanhola. Então, ser judeu, ser cristão novo naquele momento e partir para a Holanda era deliberadamente uma atitude, né, de se refugiar no principal inimigo, no inimigo mais poderoso da União Ibérica. Né, que era uma economia bastante forte, uma economia bastante intensa, bastante desenvolvida. A cidade de Amsterdã, de forma específica, era o centro comercial do mundo, do início ali do mundo moderno, tinha a Bolsa de Valores, né, tinha grandes companhias de navegação, como a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais, e esses cristãos novos e esses judeus buscaram ali na Holanda o Porto Seguro, porque lá não havia Inquisição, era um país calvinista, que não aceitava os judeus de forma tão pacífica, como às vezes se quer crer, mas pelo menos não os perseguia como a Inquisição o fazia. Então, eles encontraram ali na Holanda, podiam professar a sua religião, desde que a portas fechadas, era permitido o direito, né, à liberdade religiosa, o direito à consciência, à livre consciência. Então, eles buscaram a Holanda como este porto. E fizeram parte dessas grandes companhias de navegação, fazendo essa triangulação entre Portugal, Holanda, Espanha também, e as colônias das duas grandes potências, né, Portugal e Espanha, e as colônias neerlandesas. E nisso estava, logicamente, o Brasil. E o grande produto era o açúcar. Então, muitos deles se envolveram no comércio do açúcar, e tinha uma vantagem adicional sobre todos, né, os demais, que é o fato de falarem português, que era a língua de origem, né, e por terem aprendido o holandês, então o neerlandês. Então, eles tinham a capacidade de servir de intérprete entre os centros produtores de açúcar e os grandes centros importadores e distribuidores deste açúcar na Europa, né, que era Amsterdã.